Uma puxa a outra. Patrocínio: Fitofórmula, Espaço Taori, Clínica Roseli Andrade, Espaço Umbu. Apoio: Maria Pimenta, Casa Rô, Caioa, Digital Impressões e Lu Pinheiro Arquiteta. Começa agora, mais uma puxa a outra, e hoje temos duas advogadas no sofá, não temos só uma, temos duas, é um sofá jurídico aqui, para acompanhar a nossa Kelly. Temos hoje aqui a doutora Juliana Fonseca, que vai falar sobre um tema polêmico, que a gente nunca falou aqui numa puxa a outra. Então, quem quer aproveitar 2025 para se divorciar, fica aqui com a gente que a gente vai falar sobre isso no segundo bloco. Ju, seja bem-vinda a uma puxa a outra, é um prazer tê-la aqui conosco. Gratidão pelo convite, eu me sinto muito honrada de estar ao lado de mulheres tão maravilhosas, inteligentes. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. A gente também fica muito feliz em recebê-la, e assim, que todo mundo fala de tudo. Você já assistiu aqui, né, a outra gravação, então já tá treinada. Então vamos para o primeiro tema, porque a gente se programa até... Olha, vai ser babado, é polêmica atrás de polêmica. Traição tem gênero. Quando o homem trai, é erro. Quando a mulher trai, é condenação. Porque o peso ainda é diferente. O que você acha, Kelly? Nossa sociedade ainda está longe de deixar de ser patriarcal, né? E assim, o homem, quando ele trai, é um erro desculpável, digamos assim, que a gente tem. Agora, a mulher, quando ela tem o ímpeto de trair, e por questões, às vezes, semelhantes às do homem, né? E nas mesmas igualdades, mas ela ainda é tido como um ato anormal. E o que é pior ainda é que as próprias mulheres, os próprios pares, é as que julgam mais friamente, assim. Eu acho que as mulheres, elas estão longe ainda dessa coisa de união. Os homens são muito mais unidos, e eu acho que eles ficam muito mais fortes, né? Todos juntos somos mais fortes. E as mulheres, elas têm essa desunião. Então, ainda é tido ainda como anormal o fato da mulher trair. Sabe o que eu até penso nisso? Eu até puxo. Que teoricamente a gente quer evoluir, né? E se a gente julga uma atitude masculina que é realmente muito comum, muito normal, é muitas vezes aceitável, né? Muito até por uma questão da dependência financeira, emocional de nós mulheres. Mas, por exemplo, quando eu vejo que uma mulher faz a mesma atitude que é considerado normal, eu não me sinto confortável. De verdade. Assim, acho que ninguém em nenhum fazer. momento eu estou dizendo aqui, fazendo uma apologia à traição, mesmo. Sim. Porque eu sou muito contrária a ela. Sim. Né? Mas eu só quis dizer que assim, a sociedade encara como uma forma diferente. A condenação, sim, a condenação. O julgamento é diferente, o julgamento é muito mais impetuoso. A justificativa do homem é biológica, a mulher é o julgamento moral. É uma coisa histórica, né? Que é uma coisa no inconsciente coletivo que o homem é permitido trair. Lá no Alcorão já está escrito, então parece que todo mundo tem um alvará para sair traindo. E aí é outra coisa, porque assim, dizem que a mulher é mais emocional e o homem é racional, que é isso, que falam que o homem, por ser homem, é natural fazer isso. Biológico, e a mulher, quando faz, é porque ela está envolvida. Então, eu estou tentando achar motivos pelo qual, porque eu também, de fato, não tem distinção, somos todos seres humanos. Uhum. Mas quando esse tema veio, e aí eu fui, assim, olhar ao meu redor, né? Tipo, como é que está aqui a minha realidade? E de fato, estão acontecendo algumas coisas, inclusive no meio que eu vivo, e o julgamento é muito escrachado, de palavras que são extremamente ofensivas quando é feito por uma mulher e formas de vangloriar quando é feito pelo homem. É o que eu falei. Mas olha que interessante. Realmente, a traição, se a gente for olhar pelas compostas dos comportamentos femininos e masculinos, ela realmente cabe dentro do comportamento masculino, faz parte dessa categoria, porque é uma atividade de ação. Então, por isso que ela vai se categorizar como uma energia masculina. Mas veja que a parte interessante dessa análise é que, independentemente, mesmo que ela seja uma energia masculina, ela é a parte sombria da energia masculina. Por isso que na hora que olha para a mulher fazendo, é muito distante da nossa conexão, entendeu? Porque ela é um comportamento do masculino, faz parte ali pelos critérios que esse comportamento traz.
uma busca de ação, sempre tá ligado, né, de você sair de dentro do seu para ir pro lado de fora. Então, se você faz essa análise, ela realmente faz parte, ela tem muitos critérios do masculino, características que a gente chama. Mas ela é a parte sombria do masculino. Então, veja, não é um bom comportamento. Mas eu acho até que tá ligado ao homem ser bem-sucedido. Ele tem essa coisa, ele tem esse ímpeto de ser o bem-sucedido. Então, acho que o todo, ele acha que ele ser bem-sucedido. Já a mulher, não. A mulher, ela errou e ela não sai. É desvirtuado o comportamento, mas ele é a parte sombria do comportamento masculino. É que talvez pela narrativa, pela aquilo que é melhor para si, né, o conveniente, se pré-julgou um comportamento aceitável. Mas quando você vai olhar lá nas classificações, a palavra traição, ela é do comportamento masculino e faz parte do sombrio do masculino. Então, quando o homem acessa essa energia, ele está acessando a energia sombria dela. Como, por exemplo, a mulher que abandona. A mulher que abandona, o abandono faz parte do feminino. Por exemplo, você abandona um filho. O homem não abandona. Eu vejo, o abandono para o homem, inclusive, nem é mal conceituado. Ele nem sabe. Ele nem sabe o que é. Ele sabe quando ele sofre o abandono. Mas para ele, abandonar é irrelevante o processo. Ele vai embora e ele não liga para aquilo que fica. Porque faz parte de um comportamento feminino. Agora, quando a mulher abandona alguma coisa, ela sofre muito mais, ela sente muito mais, ela sente culpa na hora do abandono, ela sente culpada por ter sido abandonada. O abandono, inclusive, fala muito dessa forma expressiva de como a mulher se sente. Porque se ela foi abandonada, a culpa é dela. Com certeza. Que ela fez que eu fiz pro outro ir embora, Agora, né? Uma estatística bem legal, teve um estudo que falava que a maioria das pessoas que traem tem um baixo coeficiente de inteligência. Então, assim, estaria ligado a um comportamento não tão inteligente. Logo, nós mulheres temos somos mais inteligentes. Nós não traímos tanto, talvez também porque nós não tenhamos tanto acesso a esse cérebro animalesco. A mulher, ela age com a razão também, ela pondera se vale a pena mesmo, né? Então... É exatamente isso, ela pondera, né? Ela pondera. Ela fala assim, eu vou trair a minha família para fazer... E eu acho que vai muito além de trair a família, porque assim como mesmo. é da gente, é trair a si, seus valores, né? os nossos valores. Por isso que, assim, não estou fazendo juízo de valor, mas tentando entender o porquê desse julgamento ser distinto. E eu acho que é uma coisa que está dentro da gente mesmo. É intrínseco. Porque a gente não chega nos motivos que a maioria dos homens... É natural para eles. Para ele é instintivo. Olhou, gostou, traiu, pronto. Por isso que faz parte da energia. Quando a gente fala faz parte da energia, é exatamente isso que vocês estão descrevendo. Essa coisa intrínseca, tá no subconsciente, faz parte do ser. Entende? É isso que a gente chama de energia. Essa sensação clara de que aquilo ali faz parte disso e não faz parte de mim. E eu acho que é por isso o julgamento. Que não estou fazendo juízo de valor, mas acredito que seja por este motivo. Com certeza. Gente, eu concordo com tudo que todo mundo falou, eu acho que foi, né, não tem como não assinar embaixo. E aí, trazendo, né, um pouquinho na questão filosófica, a gente vê ali, a mulher, ela foi criada aos olhos do homem, então ela é o outro, ela foi criada através o olhar dela foi através da visão masculina. Então, por isso que quando a gente, né, fala aí de moral, bons costumes, ela é julgada com tanta severidade e o homem não. E eu acho que isso faz total sentido. E você sabe que no livro da Simone de Beauvoir... inclusive dela, essa que o comportamento da mulher, ela foi moldada, ela foi forjada para servir o patriarcado, o homem, o marido, o filho, a família. A partir daquele momento que ela sai dessa posição de submissão, isso choca demais, né? E aí por isso que a traição da mulher é tão impactante. Exato. Distorcida também, né? E sabe o que é o mais legal, assim, a gente está debatendo isso? Que estamos em 2025, quase indo para 2026. O que impede a sociedade de evoluir? Não vai, porque é intrínseco, entendeu? Não vai, esse tipo de coisa nunca vai mudar. Você acha, com Vivi, certeza. Que não tem? Não tem, é intrínseco, faz parte da energia. É como se o mundo ficasse, se isso mudar, é como se entrasse em um processo até de desequilíbrio energético quando a gente olha para isso.
Porque você vai estar fazendo com que esse comportamento não seja mais masculino, ele seja do feminino, e isso pode trazer uma dissonância energética em questão de cosmo, quando a gente fala isso. Porque muda a frequência da Terra, né? A sua ideia. Mas porque a gente vai falar na neurociência. A sua ideia não. Muda a frequência da Terra. Esse tipo de coisa. Nossa, você imagina várias pessoas pensando de outra forma que não seja a forma tradicional. Você vai mudar, você vai alterar a frequência da Terra. E isso pode até desencadear problemas de guerra, problemas que a gente vê aí. Toda vez que isso acontece, veja, toda vez que isso acontece, a gente tem que entender quais são as consequências. Então, por exemplo, se muitas pessoas começam a falar sobre gênero, isso, aquilo, outro, começa uma crise social, uma crise ideológica. Aí países vão falar que é desse jeito, outros países vão falar que é de outro jeito. Isso vai mudando a frequência da Terra. E você vai tendo pontos de situação. A guerra é o quê? É um conflito entre duas nações que não concordam com alguma coisa, ou que querem dominar a outra. É uma crise ideológica que a gente está falando aqui. Mas quando você começou a falar, não acredito que em 2026, eu imaginei que você fosse até falar o porquê de trair. Aí eu vejo evolução nesse processo. Por que ainda temos que trair? Faz sentido isso. Por que eu não posso simplesmente, olha, não... Beijos até o... Deu tudo certo até aqui. Sei lá, por um relacionamento aberto. Tem tanta coisa pra fazer, gente. Hoje em dia as pessoas não são mais julgadas por coisas que eram julgadas há 40, 30, 20 anos atrás. Exatamente. Eu acho que a reflexão é exatamente essa. A evolução tá aí, ó. A evolução não tá aí em todo mundo aceitar o erro. Sim, melhorar não vai acabar com a raiva, né? Não vai desalinhar cosmos, nem nada. Seguir no erro, né? Pode parecer uma coisa muito louca, Sim. mas se você for olhar realmente na prática da física, muitas pessoas pensando da mesma maneira, você muda a frequência mental, né? Sim, sem dúvida. Porque, se a gente for falar dessa questão da parte biológica, né? O homem precisa. Ele não precisa. Não precisa. É o lado nada. negro dele, é o lado negro, o lado ruim, o lado que a gente nem quer ver. Não precisa. Gente, tá unânime. aqui. Não precisa. Esse programa é feminino, aqui a gente só traz mulheres, a gente fala o que quer, se não gostou, troca de canal, né? Porque Não traia. Isso é coisa de pessoas senão vai desaliar o cosmo. Por favor. Vai desbalancear o planeta. Eu vou puxar o break, porque a gente vai vir com um assunto polêmico no próximo e a gente ganha uns segundinhos a mais. Então fica aqui com a gente que eu vou puxar outra, já volto. Voltamos com uma puxa outra e o tema agora é divórcio. Já falamos da traição, chegamos no divórcio, gente. E aí, para comentar esse tema, a Ju tá aqui para falar um pouco disso. Divórcio assusta, mas pode ser libertador. Mas a gente já conversou um pouco, você falou, gente, eu sempre tento falar para as pessoas tentarem se reconciliar antes. Então conta um pouco aqui pra gente de como é que esse processo, como é que as pessoas chegam, qual dica você dá e qual dica você dá também para a pessoa entender que não tá na hora mesmo de seguir em frente. Minha flor, assim, eu acho que o processo de divórcio ele começa 5 anos antes, né, de quando o casal senta ou quando um decide verbalizar que já está cansado daquele relacionamento. E esse casal desgastado, ele vem dando sinais. E aí a gente volta na presença, né? Assim, quão presente você está dentro do teu relacionamento para você perceber que aquele desgaste está ocorrendo já há algum tempo. Quanto de presença você precisa para enfrentar essa dor, né? E a gente também tem que entender que quando ocorre o divórcio não tem culpa de um, não tem culpa de outro. A responsa, vamos trocar a culpa por responsabilidade. A responsabilidade é dos dois. Porque em algum momento algum foi omisso, alguém fingiu que não viu, Então, eu sempre recomendo, conversem sobre tudo. Quando o casal chega na minha mesa ou algum chega verbalizando, eu quero me divorciar, tenta mais um pouco, procura um aconselhamento, procura um acompanhamento, terapia de casal, vai fazer uma dinâmica, um retiro, porque realmente o que eu percebo hoje, que a maioria dos casais que chegam para se divorciar,
não tem grandes problemas, não tem uma traição, às vezes não tem, não. Às vezes é um desgaste natural, a pessoa Falta precisa de um de reajuste. diálogo, uma falta de diálogo. Eu percebo que hoje as pessoas se separam pela falta do diálogo. Terapia nelas. Terapia. E aí, Pra quem quer fazer vou terapia, trazer né? uma Quem estatística, aceita. que é uma estatística do TJ, que normalmente os casais, aí são os períodos críticos, né? Se divorciam quando eles estão algo em torno de 10 a 15 anos de casados, e quando a mulher passou dos 40 anos. Então, são esses dois picos que chegam. Não Mas, vai Respira, filha, Ju, chegou a respira. 40, troca por uma mais nova. É assim que funciona. Cheguei nos 40, gente. E 15 mas você anos de rica, relacionamento. Vai ser jovem forever. E 15 anos de relacionamento. 40 anos, 15 anos de relacionamento, menopausa entrando. Loucura total. Aí é bomba atômica. Aí realmente as É mulheres. o combo. É o combo divórcio. Ju, e o que você vê? Essa decisão tá vindo mais de mulher ou de homem? Ou por você ser Não. mulher e chegar... Não, olha, eu já advogo há 17 anos. Se 5 homens chegaram na minha mesa e falaram, eu quero me divorciar, foram muitos. A alma toda assim. mulher, né? É a mulher que faz o movimento da separação. O homem, ele tá num relacionamento destruído, ele tá péssimo, ele já não se Já tem encontra. outra, mas ele Tem continua. outras. Eles não sabem dar. E eles não têm, Não. esse movimento os homens não conseguem Não fazer, conseguem. de ruptura, não conseguem. Não tem E os força. pouquíssimos que chegaram falando que queriam se divorciar porque já estavam Consolidados. num outro momento, digamos, num pezinho Num outro na relacionamento? outra, num pezinho na outra canoa, né? Já dizia. Interessante. Então- Agora vamos para outra pergunta. Quem quer se divorciar? Quais são as dicas? E aí, depois de tentar reconciliar, não deu, você... Tem tudo. Tentou, viajou, trocou o tentei cabelo, tudo. trocou o apartamento, O- né? Todas as opções. Qual que é a orientação, assim, para... Bom, e se Tentar. primeira coisa, os dois têm que estar dispostos, né? Sim. Porque sim. se um tá e o outro não tá, não adianta viajar, fazer yoga, Não, nada. não. Isso é porque não vai verdade, dar né? certo. É. Não adianta. Tem que os dois se permitirem entrar num acordo, Por isso a né? conversa, né? Por isso- A E eu comunicação. acho que é muito difícil também as pessoas perceberem e assumirem o fim. E tudo tem um começo, um meio e um fim na nossa vida. É cíclico, né? Nossa vida é cíclica. E tem pessoas que não conseguem aceitar. É como se o divórcio fosse a falência da família. E não é. Não é porque o casal se divorciou que aquela família vai deixar de existir. Muito pelo contrário. Eu conheço casais que, depois que se separaram, ficaram muito mais unidos. Começaram a ter uma relação. Começaram a ter uma relação muito melhor. Mesmo A cara daquele vai virar virar meme agora, porque aquele tá assim. Mas eu conheço Não, eu alguns gosto casais. disso, acho bonito. Eu conheço Eu alguns acho bonita casais. essa evolução, acho Mesmo que legal. não tenha sido pra nós, né? Bom, a orientação Mantém um bom é relacionamento. procurar um bom advogado, né, para que no primeiro momento sempre o divórcio consensual é o recomendado, Existem N possibilidades de fazer de uma forma extrajudicial, que é muito mais célere, que é no cartório. E se nada der certo, se ninguém conseguiu se adaptar ali no momento, aí a gente entra por um judicial que é muito mais caro, muito mais desgastante. Todo mundo sofre porque envolve Filhos, família, exato, mãe, pai. estou procurando uma palavra que eu não estou lembrando. Psicossocial. E os estudos psicossociais, e aí isso acaba Tem filho ainda, é pior fragilizando ainda. Eu mais a acho relação que- que já está frágil. Eu acho que a questão do filho é muito difícil de lidar. Na separação, acho que a coisa mais difícil é você saber que aquela ruptura entre homem e mulher e que o filho vai ser filho dos dois. E vai pra ser impactado, não tem sempre. como, né? E ele Vai. vai ser impactado porque tem um lado que sempre vai ter medo que o filho vai tender para o outro lado, aí vai querer puxar para esse lado, mas aí o filho fica meio do caminho. Uma das coisas mais tristes que eu percebo, né, que ocorre nos divórcios, são quando os pais acabam usando dos filhos, às vezes até de uma forma inconsciente, para ferir o outro, Atacar, né? para atacar, assim, e aí E é a criança, comum, né? muito Muito comum. muito comum. Geralmente é o que não aceitou. Ah, Geralmente é o que não Às aceitou. vezes é uma Mais briga ou mesmo, menos. e aí naquele momento às da vezes briga... é o ego que está É o ferido, duelo, né? né? É o duelo Também por o ter a razão, por eu ser, eu estar, e aí as crianças ficam nesse meio, Ficam. nesse fogo E cruzado. só elas é que perdem, né? Elas perdem muita coisa com isso. Mas será, Kelly? Porque, lógico, eu não tô no meu lugar de fala, obviamente, mas às vezes pode ser um relacionamento que já tá tão
ferrado, e aí Verdade. a criança acaba presenciando Como ela falou. uma coisa tão horrorosa Como ela que falou, será que quando você consegue conversar e chegar e falar, ó, chegamos ao fim, vamos terminar. E isso é traumático? Vai ser traumático de Sim. qualquer maneira, mas é muito melhor do né? que chegar do que chegar a um ponto extremo de ver coisas e saber de coisas. Olha, eu vou te trazer a minha experiência pessoal, né? Minha mãe e meu pai ficaram casados muitos anos por conta por causa dos filhos. Eu falava para minha mãe, criança com 10, 12 anos, mãe, se separa, tá horrível, não. Então, assim, você vê, a criança entra num looping de ser responsabilizada pela infelicidade do casal. Sim. E isso eu já escutei de várias crianças. O meu pai e a minha mãe estão casados por minha causa, porque é isso que eles falam na frente das crianças. Eu estou casada porque a gente precisa Tudo manter é a ruim, família. né? Então é péssimo também você manter um casamento Ruim. totalmente tóxico, uma criança pequena sendo responsabilizada por estar mantendo esse casamento. E nasceu ali a advogada. Talvez. Talvez. E antes da gente chegar nas dicas da Juliana, tem alguma coisa a não fazer? Tipo, você não pode sair de casa, você não tem alguma coisa que não... Não, Independe, né? essa aí foi há muito tempo atrás, antes da década de 70, a mulher que saía de casa, ela sofria uma penalidade, mas isso não tem, né? Hoje não tem mais. Se sentiu ameaçada, se sentiu fragilizada, pega as coisas e vai embora. Não tem problema nenhum, isso não vai te trazer nenhum prejuízo. Não tem aquele abandono de lar. Não tem, né? Não tem. Isso já deixou de existir há bastante tempo. Engraçado, era uma coisa pra mim na minha cabeça presente ainda. Não, Sei lá, pra você mim, vê, eu acho que eu via... isso caiu na década de 70, se não me engano. É que ela era penalizada, né? Antes ela era o penalizada, cônjuge que deixava o lar, ele Isso, sofria uma penalidade na partilha de bens, mas hoje não mais. Quem traía também, isso também já caiu. também já Não, Que tam- pena. não, hoje você tem uma indenização por dano Tem moral. indenização, né? Ok, Tá. temos Mas a indenização por dano moral por traidor, mas não é automático, depende de um processo E autônomo. precisa também provar, né? Se Por foi A muito mais B que se isso foi exposto, tal. exato. Interessante. E os contratos O pré-nupciais? brasileiro não faz. Oi? O brasileiro não faz. Não O brasileiro é difícil. E deveria fazer? Nossa, deveria. Hoje, você sabe que eu insisto para os meus clientes, contrato de namoro. Isso é uma prática recente, né? Uma coisa bem que tá... Óbvio, né, gente? Juliana, já tá difícil arrumar namorado. Ela chegar pro cara e falar assim, vamos fazer uma cordinha? Já era, né, velho? Gordinho, Desistiu. Coloca a culpa em mim. A gente tem. E é legal, Mas mas tá isso certo. não é uma prática. O brasileiro, uma coisa que eu percebo, que o brasileiro, ele não tem essa coisa do preventivo, né? Ele As deixa pessoas acontecer para depois resolver. Vamos ver o que dá. Só procura um advogado depois que as coisas já estão, assim, num nível Difícil, né? difíceis. Concordo. Então, assim, o contrato de namoro é legal, e isso acontece muito na Europa, né? Porque na Europa, eles têm essa coisa de morar junto, só para dividir as despesas e tudo mais. Mas qual é a diferença, né, entre o namoro qualificado e a união estável? É o intuito de família. Quando a gente tem realmente uma união estável, esse é o meu marido, eu vou cuidar dele, nós vamos constituir família, né? Existe todo um movimento. O namoro qualificado é assim, não, a gente está morando aqui juntinho, a gente está dividindo as despesas, Mas e pronto. pode terminar amanhã. Pode terminar amanhã. E não tem esse movimento, esse intuito família que a gente fala, né? Essa é a principal diferença. Mas no Brasil ainda, coisas preliminares são muito complicadas. E as pessoas têm medo até de virar para o namorado, de virar para o... Ela mesmo trouxe aí, né, a dificuldade. Vai ser mal Já tá interpretada. difícil arrumar, ainda chega a falar que tem que fazer contrato, aí o Tá cara... difícil, né? A vida das solteiras. Eu tenho né? uma pergunta que eu vi recentemente, que a cantora Isa, ela estava se separando do atual marido. Uhum. Então, eles se Do separaram porque ele tinha traído ela, uma traição pública, Sim. eles voltaram e agora ela tá se separando e parece que ele largou o emprego por algum motivo. E ela vai ter que pagar uma pensão para ele. Isso é real? É fato mesmo? É. Assim, a pensão alimentícia, quando é que ela é cabível? Quando um dos cônjuges, por algum momento, ou por alguma decisão do casal, se afastou do mercado de trabalho. Então, veja, ele abandonou a carreira dele, né? Que ninguém sabia qual era. Enfim, eu não vou fazer comentários A respeito do... não vamos falar do casal, vamos falar só da causa. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo de uma cliente que eu estou essa semana. 28 anos, dedicada exclusivamente à família, ao marido. Ela agora se separou. Ela não tem carreira, porque ela abandonou. Ela não tem estudo, porque ela abandonou. E o marido foi embora. E como é que prova isso, Ju?
Aí a gente tem testemunhas, a gente tem toda uma prova documental que a gente faz sim, nesse sentido, de que ela se dedicou com exclusividade e que isso foi um combinado do casal. Ora, combinou lá 20 anos atrás, isso vai ter consequências hoje. Então Faça o faça o contrato, contrato, por favor, Faça o também contrato. concordo. Principalmente se você for abrir da mão da sua vida pelo outro. Não é errado, né? Não, que é faça um uma contrato, é uma né? opção, É uma né? opção. Que você também tem que estar Que é ciente. uma escolha dos dois, provavelmente, que você- naquele momento. Só que o né? que acontece? Quando você está lá, envolvida emocionalmente, você não pensa que daqui a 20 anos você vai se separar e você vai estar com 50 anos, sem experiência profissional. E há E aí- 20 anos atrás também nem se falava sobre isso também, né? E assim, gente, hoje a gente lida com um ser humano que pede um iFood na sua residência para comprovar a união estável. É sério? Sim. Pra criar prova. Então, assim, para criar provas. Então, dentro do contrato de namoro, qualquer tipo de antecipação não é, olha, para qualquer. Pros É proteção super ricos, patrimonial é mesmo. proteção Proteção patrimonial patrimonial. para todos, em qualquer nível de escala. Sim. Isso é extremamente perigoso. Eu estou lá e trato com essa parte financeira e eu lido com pessoas que recebem situações com advogados que são processados por conta disso, de relacionamentos. Então, assim, eu tenho inúmeros casos para contar. Nossa, que caráter profundo esse da pessoa, né? Tô aqui imaginando. Profundo igual um pires. Nossa, entrou na casa da pessoa, pediu um iFood para configurar. Mercado Livre, iFood. Passa no porteiro, fala, é uma pessoa extremamente simpática com o porteiro, porque se for lá Depois usa ele oficial, como- conhece? Conheço, vim aqui. já Não fala Nossa, muito, Ju, pra gente também incentivar uma pessoa no comportamento desse, né? Você tá dando dicas aí pra que eu tenho esse... Gente, eu vou puxar o break, porque esse papo a gente já sabia que ia se aprofundar mais, mas eu vou puxar o break e uma puxa outra já volta. A gente vai falar sobre vingança no próximo bloco. Voltamos com uma puxa outra e agora o nosso puxa do Insta é sobre o quê? Vingança. A vingança é o aplauso que a dor pede. A vingança alivia ou aprisiona? O que é justiça emocional de verdade? Vou até falar assim, né, um lugar de fala aqui. Eu acredito que a vingança, ela é uma energia que move muito as pessoas. Move, inclusive pode se tornar a razão da vida de alguém. Inclusive, até falo por viver isso. E não é nem por uma pessoa, é por um órgão, né? Um órgão público. Querer trabalhar de uma forma tão forte para me vingar daquilo que passei. E por algum tempo acabei vivendo dentro desse ritmo. Preciso fazer, preciso crescer, preciso não sei o quê, preciso me tornar forte o suficiente, porque não pode não sei o quê, porque não sei o que lá. E aí se tornou a razão o meu propósito do porquê eu fazia as coisas. E isso é bem perigoso. Porque você para de viver pelo seu próprio propósito e começa a se vingar, se viver por conta do propósito. Isso é patológico, inclusive. O propósito é a vingança. É a vingança. Tudo que você vai fazer, todas as suas tomadas de decisões é baseadas para você conseguir alcançar aquilo que você gostaria de se vingar. E veja, eu tô falando de uma questão, né, que eu passei ali, empresarial, que acredito que muitas pessoas podem acabar vivenciando isso, né, de não aceitar a injustiça, porque a vingança vem por um processo de injustiça. O que eu passei ali? Porque eu fui humilhada, porque as coisas não saíram do jeito que eu queria, porque alguém me prejudicou, e aí a sua vida começa a se tornar baseada nisso. Então, veja, e isso acontece com mais frequência que a gente possa imaginar. Então, tem que tomar muito cuidado para a gente não entrar numa neura dessa. E é uma mais obsessão, fácil. né? Uma Virar obsessão. uma obsessão. Por Então, vingança. a vingança, ela geralmente está atrelada a isso, né? Um processo de injustiça muito forte. E você querer. E faz pouco tempo que eu consegui me reencontrar nesse sentimento. E, né, depois de muita meditação, depois de muita energia feminina. Depois de uma vingança puxar a outra. depois de muita puxar outra, e falar, não, o meu propósito precisa ser uma coisa maior, não posso construir as coisas nessa energia, até porque a gente acaba atraindo coisas dessa energia para tua vida, né, mais injustiça, mais situação para você querer se vingar, isso vai atraindo, então eu dou essa dica aí de autoconhecimento pra gente refletir sobre como a gente se sente quando a gente não gosta de algo. E isso acaba reverberando, né? Porque você acaba vivendo algo que você não gostou de viver. E aí você fica ali. Então, a vingança, gente, pra mim é uma coisa assim que tipo, não faz o mínimo sentido. Se eu me sentir injustiçada, se eu não gostei de alguma coisa,
por que eu quero continuar carregando aquilo? Não é tão simples assim, né? Claro que Pensar não assim. Claro que não é. Mas assim, eu converso muito comigo mesmo, né? E dentro das minhas conversas, assim, eu literalmente aperto o botão e viro a página. Mas é bem difícil. Nem todo mundo tem esse vira-página e esse botãozinho que você está falando. E aí, conforme, assim, acompanhando a Marla, que hoje está filosófica, o Francis Bacon tem uma definição bem legal que fala que ele chama a vingança de justiça selvagem. Que é você se sentir tão mal com aquilo que alguém te fez, que você quer que ele sangre também, entendeu? Então, né, a vingança é isso, né? É aquilo que te fez mal, você quer que o outro também sinta. Só que eu acho que, na verdade, você tem esse sentimento ruim, essa energia ruim que você emana para a pessoa, não vai chegar nela. Só vai fazer mal para você. Só vai te corroer por dentro e transformar isso numa energia ruim para você mesmo. Então a vingança, infelizmente, ela é só na ficção mesmo. E mesmo que chegue nela, que benefício que isso te trouxe? Sim, um pouquinho. Então, porque a vingança, eu vou falar um pouco sobre isso, né? A vingança, ela pode ser colocada também como uma libertação do poder que o outro tem sobre você, ela não é uma punição. Então, você se libertar daquele poder que a pessoa está exercendo sobre você. Você vai sempre se vingar de algo, né? Sim. É óbvio, você tem uma dor. Então, ela é um movimento de libertação e não uma punição. É sobre você, não sobre o outro, às vezes. É sempre sobre você. Exatamente. Eu tô falando, às vezes você, essa amargura, essa energia ruim que você quer emanar para a pessoa, ela só fica com você. Ela só ficou orbitando você. Então, exatamente. O meu caso era esse. Eu queria me libertar do poder que o órgão público tem em cima de mim, as coisas ruins que eles me fizeram. Só que aí eu pensei, eu preciso ficar tão grande, tão poderosa, tão isso, tão aquilo, tão não sei o quê, que aí vai ser mais difícil de mexer comigo, não vai acabar com o meu império tão rapidamente. Então, veja, só que isso também me faz mal. Pode ser até a energia que me faz crescer com velocidade, mas ainda assim me consome. Então tem que tomar muito cuidado. A Viver é tão empreendedora que até a vingança é como uma PJ. Mas foram lá, né? Acabaram com a empresa, quase levou tudo à falência. Trouxe uma história que até me emociona só de lembrar do processo. Então você passa por aquela energia e fica, por que isso aconteceu? Caramba, quase destruíram tudo. 20 anos de trabalho, destruíram tudo quase em 60 dias. Graças a Deus eu tenho bons advogados que resolveram o problema. Mas e se são outras pessoas que não conseguem, não têm dinheiro, não tem ali pra você? O quanto de gente que não passa por situações iguais a essa. Assim, e destrói a vida de uma pessoa, acaba com tudo, pulveriza. E aí, é nesses momentos que a gente vai tentar querer, é uma vingança positiva, vamos falar assim, né? É uma vingança de direito, só que isso consome energia, envelhece, dá câncer, dá problema de saúde, problemas emocionais. Ainda mais quando a empresa é em pró de uma sociedade. De uma sociedade, também tem disso, né? Entendeu? Quando fere esses conceitos, né? Então, assim, eu nasci pra fazer o bem pro outro. Aí quando me impedem, eu quero me vingar. Ou seja, a vingança é uma reação e a paz é uma decisão. Exatamente. Ela tá muito filosófica. Eu falei do hábito, né? Mas eu voltei a ler mais, assim. Aí a gente dá uma expansão, né? De coisas que a gente pensa. Vamos para um caderno de perguntas, então, gente. Que não tá mais fraco que o resto do programa, obviamente. Qual foi o maior encerramento da sua vida, Vivi? Eu acho que foi meu casamento também, viu? Meu casamento. Acho que meu casamento foi uma encerração difícil, complexa, e que demorou bastante tempo para sair daquele processo de luto pós-final de relacionamento. Não tive nada que seja encerrado e que tenha, assim, impactado de forma tão grande. Eu acho que foi sair da posição de vítima e renascer das cinzas e falar e agora sou eu. Acho que o meu foi o meu divórcio, realmente. Foi uma ruptura muito difícil. E levou um luto muito grande, que ainda tem resquícios ainda. Eu acho que, assim, o encerramento maior, lógico, foi a perda dos meus pais, mas não foi escolha minha, né? Foi uma coisa maior do que... a gente tem essas perdas que são assim, insubstituíveis. Exatamente. Mas é uma coisa finita. Exato. Acabou, não tem mais. Não tem um controle. Mas eu também acho que eu não tive nada muito, assim, grande, assim, que nem a Ju também.
Então, eu vou voltar com você, Kelly. O que é imperdoável para você? Então, o imperdoável é, né, eu levo muito para mim, intrinsecamente. Eu causar em alguém alguma coisa que vai fazer mal para alguém, eu me coloco isso como imperdoável para mim mesma. Eu acho que a deslealdade, ela rompe qualquer nível de... Não, é inadmissível. Para mim, uma das poucas coisas que são inadmissíveis é a deslealdade. Eu ia falar isso, quebra da confiança. Quebra da confiança é uma coisa... Sim. Vou na mesma linha, mentira, quebra de confiança, para mim são bases assim. E outra coisa, comunicação, né? Então, se eu falo pra você, olha, isso me fere, você repete também, isso vai me magoar. Às vezes sendo desleal, continua sendo desleal. Eu concordo também, da deslealdade também era a minha palavra, também não acho... Quem é desleal comigo, eu posso até, por enquanto, fingir que estaria ao seu lado, mas pode crer que na primeira oportunidade estaria indo embora. E quem é com o outro também, né? Exato. Porque se é com o outro, Pau que vai, né? a conveniência. Bate em Francisco, bate em Chico, né? Se a pessoa não é leal com uma, não vai ser leal com você. Leal com a outra. Você já até falou sobre isso, né? Se a pessoa ela é ruim no relacionamento, ela é boa no trabalho, Não. dá pra ser difícil. duas coisas. A gente até falou uma vez aqui, já nessa temporada. E aí, vou voltar com a Ju, então. Uma decisão que parecia ser o fim e virou um começo. Uma história que eu acho que eu nunca contei, a minha mãe, ela foi morar longe, né? E pra mim foi a pior, uma das coisas assim que, tipo, como assim minha mãe vai morar longe de mim? E eu vi que, de fato, foi um novo recomeço pra ela. Ela hoje é extremamente muito mais feliz do que viver nessa selva de pedra que a gente acaba vivendo. Então, pra mim, assim, foi uma transformação que hoje eu vejo com muitos bons olhos, mas que foi um processo difícil de aceitar. Doloroso. Vocês. Eu acho que o processo, o problema da empresa lá, de terem fechado a empresa, que eu achei que tudo ia à falência. Acredito que aquilo aprecia que foi um fim, mas só foi o começo do meu império. É impossível ser o fim pra Vivi, gente. Não tem, É ela não inimiga do tem fim, fim, né? né? Como inimiga do fim? Ela com vai certeza. recriar, E você, Com Ju? certeza. Eu acho que nós mulheres nascemos e morremos todos os dias, né? Todos os meses a gente renasce novamente e renascemos mais fortes. Mas a perda do meu pai também foi difícil, assim. E ter me reencontrado depois de ter ido lá pro fundo do poço, mas ter me reencontrado com ele com amor, né? Com boas lembranças, com o legado que ele deixou, para mim foi muito significativo. Eu acho que eu vou poder contar essa história, eu ainda tô no processo. Você vai chegar lá. E você, Kelly? Eu acho que foi um recomeço, um fim, que foi a separação, quando eu tive que recomeçar e eu tive que sair da minha zona de conforto aqui da cidade, tive que pegar o carro e trabalhar em São Paulo e deixar meu filho aqui. Aquilo foi assim, eu chorava subindo e descendo serra. Então assim, e hoje eu vejo que assim, tanto foi bom para mim quanto foi bom para ele. Ele tá um menino muito mais independente, né? Muito mais consciente até, pela idade dele. E eu também tô desprendendo um pouco, né? Porque a gente fala que a mãe, ela tem que ser desnecessária, né? Então eu tô no lado já tentando ser desnecessária para ele. Só vou fazer um adendo. E construindo. E acompanhamos esse processo, estamos acompanhando aqui numa puxa outra, gente. Porque, antes de terminar o programa, né? A Kelly foi trabalhar em São Paulo quando a gente ia começar as gravações, quando a gente estava no ajuste, né? E até para estar aqui, eu sei que ela faz um esforço muito grande, então eu queria parabenizá-la. É muito bom. Tenho que encerrar o programa, gente. Temos apenas 30 segundos. Ju, muito obrigada pelas contribuições aqui, pela presença. Acho que esses temas aí dá pra desenrolar tranquilamente, né, gente? Tem bastante assunto. E é isso, gente. Uma Puxa Outra fica por aqui hoje, mas estamos com novos episódios todos os domingos aqui na TV Cultura Litoral. Até o próximo domingo. Tchau, tchau. O programa que você acabou de assistir tem o patrocínio de Fitofórmula, Espaço Taori, Clínica Roseli Andrade, Espaço Umbu, Apoio Maria Pimenta, Casa Rô, Caioa, Digital Impressões e Lu Pinheiro Arquiteta.